Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, o seu repórter saúde, para uma live muito aguardada. E só essa doutora para complicar toda a minha agenda, viu? Fernando, precisamos falar. E o assunto é importantíssimo. Ozonioterapia. Mais um capítulo dessa novela, né? Brasileiro fala novela. Quando a coisa enrola muito, a gente fala novela, né? Acho que é a novela mais longa aí, né? Quantos anos, doutora Maria Emília Gadelha? Quase 18 anos, Betete. Parece incrível, né? Uma saga, não é? Acho que não é nem mais uma novela, é uma saga. Maratona. 18 anos. E estamos no capítulo final. O Congresso brasileiro fez a sua parte, que eu vou pedir aqui para a doutora Maria Emília fazer o resumo. E agora, a liberação total do ozônio, da ozonioterapia para os profissionais de saúde, está na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser aprovada ou não. Doutora Maria Emília Gadelha, muito obrigado aí por estarmos conectados, mas antes da gente fazer esse breve resumo, né, dessa jornada no Congresso, do projeto de lei e tudo, eu gostaria de uma breve introdução sobre o ozônio no mundo, né? Quantos países usam, há quanto tempo usam, se faz bem para a saúde ou, conforme aí os relatos de parte do governo, falando que o ozônio não faz bem e não existem evidências científicas. Olha, Betete, a situação é a seguinte: o ozônio é um gás, é uma mistura gasosa. Na verdade, o ozônio que é usado em medicina, né, para aplicação na área da saúde, ele é uma mistura gasosa oxigênio e ozônio que é fabricado num equipamento especial, que se chama gerador de ozônio medicinal. Então, esse ozônio que é usado para fins medicinais, ele é um gás purificado, que ele é gerado a partir do oxigênio, portanto, não tem como ele ser problemático a partir disso, né? Ele é usado dentro de uma janela terapêutica e o nosso organismo humano já fabrica ozônio naturalmente para ativar os anticorpos, então nem é possível você ter alergia ao ozônio. Esse já é um ponto, né? Então, essas notícias, esses editoriais que vêm aparecendo aí nos últimos dias, dizendo que o ozônio é tóxico, que ele vai matar e que ele vai causar danos, isso reflete um desconhecimento profundo, porque essa pessoa que escreve algo assim demonstra que nem bioquímica um dia estudou. Então, é triste de ver isso, né? Infelizmente. Uma informação importante aqui, então, o nosso organismo gera, né, nós geramos aqui, as nossas células geram ozônio com o objetivo do sistema imunológico ser mais fortalecido, é isso? Exatamente. No processo de ativação de anticorpos, as células usam ozônio. Já é uma biomolécula, ela já é uma molécula biológica, portanto, chamada biomolécula, que existe naturalmente em todos os seres humanos, né? Então, o que acontece é fruto de desconhecimento, de desinformação e um pouquinho de má fé, né? Digamos assim. Uns conflitinhos de interesse, banhando essa sopa que querem dizer que o ozônio é tóxico e que faz mal. Na verdade, a ozonioterapia começou no final do século XIX, numa época que nem existiam antibióticos. Como vocês devem saber, o primeiro antibiótico surgiu em 1928, pelo Alexander Fleming, na Inglaterra, e o ozônio já era usado para tratar bactérias variadas no final do século XIX, 1896, mais ou menos, esse já era um uso consagrado. O Nikola Tesla vendia óleo ozonizado, patenteado dele, naquele magazine Sears, em 1900. Né? Tinha uma empresa chamada Ozone Corporation, Tesla Ozone Corporation. Então, o FDA também reconhecia o ozônio como um tratamento na medicina. Há relatos na história de que chegaram a existir
cerca de 50 hospitais que usavam ozonioterapia nos Estados Unidos até a década de 30. O que aconteceu, e além do uso do ozônio na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão para tratar amputações, feridas infectadas, muitos usos, né? E a partir da década de 30, usando o tal do relatório Flexner, que fez com que essa dicotomia acontecesse na medicina, separando a alopatia das terapias mais naturais, tipo homeopatia, medicina tradicional chinesa, a fitoterapia, a ozonioterapia, a partir de 1933, e aí nós vimos essa separação, entende? Então, essa aí está a raiz desse preconceito, né? É muito importante que as pessoas saibam disso, porque parece que é algo novo, e ozônio é mais velho do que muita coisa que a gente... Tem mais de 100 anos aí. E quantos países, Europa, como é que está essa questão de uso em outros países, doutora Maria Emília? Olha, se diz, em geral, nos congressos que nós frequentamos, pelo menos 50 países dos 200 e poucos países que nós temos no mundo já utilizam ozônio, vários no sistema público de saúde. Inclusive, nesse processo de validação que começou no Senado no ano de 2017, depois o projeto foi aprovado no Senado por unanimidade e ele caminhou para a Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados houve uma visita a Portugal. E no sistema público português, o equivalente ao SUS do Brasil, lá em Portugal, os portugueses têm a ozonioterapia disponível desde 2013. Né? Então, são 10 anos. E na ocasião era menos tempo, mas na verdade já usada há mais tempo, com resolução do Ministério da Saúde português em 2013. Tem remuneração na tabela de honorários médicos, tem tudo. Inclusive, em Portugal, a ozonioterapia é um procedimento exclusivamente médico. Né? Aqui no Brasil, que houve toda essa movimentação e eu acredito legítima, o uso por profissionais de saúde qualificados e que recebam um treinamento adequado e saibam pensar, porque não é uma técnica que você vai usar, simplesmente aplica e pronto. Você tem que entender de bioquímica, de fisiologia, de fisiopatologia, entender o diagnóstico, pensar em como você vai usar os benefícios da ozonioterapia para ajudar o seu paciente, né? Essa sua observação é importante. Já existe hoje uma série de profissionais, de conselhos, né, de diversas profissões, que já estão autorizados a usarem o ozônio, ou a ozonioterapia nos seus pacientes, nas suas atividades. Eu gostaria que a doutora lembrasse, e também a particularização, né, dessa legislação, que os médicos agora é que também vão poder utilizar. Sim. O que aconteceu foi o seguinte, eu faço parte dessa história da ozonioterapia porque eu fui a primeira presidente fundadora da Associação Brasileira de Ozonioterapia, depois fui reeleita, e hoje em dia eu sou a presidente da Sociedade Médica, da SOBOM, Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. E, basicamente, o que aconteceu nessa história foi que, quando aconteceu um congresso em Belo Horizonte, promovido por um médico oftalmologista, ele trouxe os especialistas de ozônio para o Brasil. Então, vieram nesse congresso em Belo Horizonte, em 2005, especialistas russos, italianos, cubanos, americanos, espanhóis, né, portugueses, pessoas de várias nacionalidades estiveram aqui, e nessa ocasião foi decidida a criação da Associação Brasileira de Ozonioterapia, e eu fui incumbida de fazer essa missão de começar essa história toda aqui, né, oficialmente. E, a partir daí, nós criamos um site, criamos uma assessoria jurídica para entender as questões de direito médico, porque tirar um procedimento do zero, que era pouco conhecido, com poucos adeptos, do nada, e levar a um patamar que possa ter o reconhecimento oficial e possa ser disponibilizado no sistema público de saúde, é uma trajetória, é um processo, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. E o que nós vimos foi, assim, grande oposição.
houve uma movimentação muito grande e naquele momento a gente não entendia por que incomodava tanto, né? Era aquela história, né? Um elefante incomoda muita gente, um elefante ozonizado incomoda muito mais. E foi bem assim, né? Eu fui vendo a dificuldade que era e parecia que a gente estava falando de algo que tinha sido inventado anteontem, quando já tinha toda essa história da ozonioterapia, né? E fomos seguindo, à medida que nós íamos enfrentando as dificuldades, as diversas profissões, a ABOS sempre foi uma entidade multidisciplinar, que buscava congregar os profissionais interessados em estudar o tema. Então, lá estavam físicos, engenheiros, depois não participaram mais, mas ficaram os profissionais da saúde. Então, todos os profissionais de nível superior estavam ali, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, e hoje essas profissões estão reunidas, foram validadas pelos seus conselhos profissionais de nível superior, que são as autarquias federais, os conselhos federais de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, biomedicina, farmácia e, mais recentemente, a medicina veterinária e a biologia. Na medicina, aconteceu um fenômeno interessante, né? Porque nós sempre trabalhamos e demos apoio para todas as regulamentações, porque nós entendemos que se o profissional é qualificado, ele tem a sua aplicação da ozonioterapia na sua área de atuação, e ele vai assumir a responsabilidade em relação ao paciente dele. E isso é algo definido pelos conselhos federais, né, e por toda a legislação de cada uma das profissões. E o que nós vimos foi que na medicina acontecia um fenômeno, porque ao invés de haver uma aceitação e uma busca por melhoria do processo, de entender se aquele procedimento poderia ser benéfico ou não, aconteceu uma avalanche de oposição, né? Dos próprios médicos, de parte deles. Sim, vários. E principalmente do Conselho Federal de Medicina na ocasião. A situação com o Conselho Federal de Medicina e o relacionamento mudou bastante, né, com o novo presidente, Dr. José Irã Galo, que é um médico muito tradicional, muito estudioso, muito responsável, ético, especialista em bioética. Ele ouve, né, as demandas dos médicos. Então, estamos num outro momento do Conselho Federal de Medicina. Mas no momento anterior, nós tivemos muitas confusões, assim. Inclusive, eu fui processada diretamente pelo ex-presidente do CFM, porque ele entendeu que numa audiência pública, no Senado, na Câmara, não lembro em qual local foi, acho que foi na Câmara, eu comentei das dificuldades do CFM em receber nossos documentos, porque num determinado momento a gente mandava os documentos e não conseguia protocolar sequer. Entendi. E ele disse que eu estava denegrindo a honra do CFM, ele me processou na pessoa física. Mas eu ganhei, né? Eu ganhei. Então, o juiz, graças a Deus, entendeu que eu não estava fazendo nada errado, simplesmente eu estava expondo uma situação que precisava de uma conduta imparcial e, infelizmente, não era o que acontecia naquele momento. Mas agora nós conseguimos reabrir o canal de comunicação com o Conselho Federal de Medicina. Eu mesma sou autora de 3 artigos científicos que atestam a cientificidade, não só eu, mas pesquisadores da Itália, vários países, né? Nós fizemos revisão sistemática da literatura com mapa de evidências, com a metodologia da BIREME, que é vinculada à Organização Pan-Americana da Saúde e à OMS, está publicado desde 2020. Então, essas pessoas que dizem nesses editoriais e matérias jornalísticas que o ozônio não tem evidências, é triste de ver, porque é lamentável, na verdade, ver que ou não conhece porque não quer conhecer, ou faz de conta que não conhece para poder criar um factoide, uma narrativa dizendo que o ozônio não presta, é perigoso.
e etc., né? Até então, porque essas outras profissões, biomedicina, farmácia, fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, eles já utilizam ozônio, praticam ozonioterapia, né? Sim, há anos, né? Há anos. A odontologia, eu li um artigo, um desses editoriais aí de pessoas não muito qualificadas, né? Porque é estranho você ver, por exemplo, uma bióloga que no próprio Conselho Federal dela, de Biologia, a ozonioterapia está regulamentada, só que essa pessoa que escreve e tenta influenciar políticas públicas no Brasil, ela nunca registrou o diploma de bióloga dela. Então, como é que alguém assim é elevado à autoridade para dar opinião e querer interferir a ponto de escrever um editorial veta o ozônio Lula? Quer dizer, onde é que é isso? Né? Onde é que nós chegamos? A que ponto nós chegamos de desrespeito com a ciência? Isso é desrespeito com a ciência, na minha opinião, e eu acredito que muita gente compartilha disso, porque uma pessoa que nunca se cadastrou, nunca registrou o seu diploma de bióloga no Conselho Federal de Biologia, quer ir contra uma decisão do próprio Conselho Federal de Biologia. Quer dizer, qual é o nível de autoridade que uma pessoa acha que tem, que pode ter a ponto de querer influenciar, não é? É questionável, né? Agora, essas profissões que já estão regulamentadas, farmácia, biomedicina, medicina veterinária e essas outras que eu falei, elas não correm risco nenhum de serem desautorizadas a continuarem usando a ozonioterapia? Claro que não. Olha só, no Brasil, a legislação diz o seguinte: se não há uma lei proibindo, é permitido, né? Então, se a lei dissesse, se a lei fosse para proibir a ozonioterapia, né, aí seria diferente, mas a lei é para regulamentar a prática da ozonioterapia por profissionais de nível superior de todas as especialidades. E as autarquias federais, que são os conselhos federais de profissões, seja medicina veterinária, odonto, biomedicina, farmácia, enfermagem e biologia, por exemplo, fisioterapia, fisioterapia, todos esses são autarquias federais. E as autarquias federais, assim como o CFM, têm autonomia para fazer resoluções, pareceres. Então, a ozonioterapia em todas as profissões, exceto a medicina, no momento, ainda que a medicina ainda tem uma resolução dizendo que o procedimento é experimental, mas essa resolução data de 2018, e o CFM tem uma regra interna que diz que a cada 2 anos ele revisa os posicionamentos, porque a ciência evolui. E a partir de 2020 nós temos os artigos científicos exatamente que embasam os aspectos científicos, as evidências científicas e a segurança e eficácia do procedimento. Então, não tem mais discussão. Então, quem diz que não tem evidência científica é porque não olhou o PubMed, não olhou a Bireme e não conseguiu ler, mas agora nós já informamos eles, né? Nós já mandamos carta aberta ao presidente Lula, carta para a Associação Nacional de Medicina, carta para o presidente da Anvisa, carta para o presidente do CFM, né? E carta para a ministra da Saúde. Então, agora, eles estão todos cientes de que os artigos científicos que mostram as evidências científicas da ozonioterapia estão disponíveis. E o Conselho Federal de Medicina hoje, qual que é a posição dele? A posição é a seguinte: nós conseguimos, enviando material dentro dessa imparcialidade que a nova gestão do CFM manifesta, eles receberam, acolheram, e foi aberta a Câmara Técnica, um grupo técnico de avaliação da ozonioterapia. E no final de novembro, eu pessoalmente fiz uma apresentação para 3 conselheiros e depois, ao longo do início do ano até abril, nós tivemos a publicação do principal artigo, que é o do mapa de evidências científicas com a metodologia da Bireme, e esse artigo é o que embasa a ozonioterapia do ponto de vista científico. Está lá, de posse do CFM. Agora, o CFM tem o seu rito interno de avaliação da Câmara, passa no jurídico e vai para a plenária para aprovação. Então, em breve, se tudo correr bem,
e não tem por que não correr, teremos a resolução CFM aprovando a ozonioterapia. A data final, né, o deadline para assinatura já tem, doutora Maria Emília? Não, em relação à sanção ou veto, que eu acho que vale a pena explicar para as pessoas como funciona, porque muita gente não tem contato com essa questão legislativa. Sim, por favor. Né? Então, o que acontece? Qualquer projeto de lei no Brasil, ou ele começa no Senado, ou ele começa na Câmara dos Deputados. Pode começar em qualquer uma das casas legislativas. No nosso caso da ozonioterapia, o projeto começou no Senado, em 2017, por iniciativa do senador Waldir Raupp, de Rondônia. E esse projeto foi aprovado no Dia do Médico, em 2017, coincidentemente, por unanimidade, né? E ele seguiu para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, ele passou em 2 comissões, ao longo desde 2017 até 2020. Nesse meio tempo, que é a Comissão de Seguridade Social e Família e Comissão de Justiça e Cidadania. São 2 comissões diferentes, que têm os seus relatores. Por último, por acaso, o relator foi o deputado Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, que é um entusiasta da ozonioterapia, ele conhece os benefícios e estimula muito, e inclusive apoiou a realização do nosso trabalho, né, que foi da Sobom, junto ao maior hospital do SUS, da aplicabilidade da ozonioterapia na Covid, que se mostrou exatamente impressionante em reduzir inflamação, em reduzir dias de internação dos pacientes, só benefícios. Tudo documentado, tudo registrado. Tudo documentado, mapa de evidências publicado, estamos aguardando só a publicação dos resultados do estudo feito no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, que foi a ozonioterapia na Covid, foi o nosso trabalho científico. Aí, em ficando nas comissões na Câmara dos Deputados, foi passando, aprovando, nesse meio tempo em que estava na Câmara, ao longo de 3 anos, uma comitiva de deputados brasileiros foi até Portugal, com a presença do representante da Anvisa, né, com os representantes das sociedades brasileiras. Então, a ABOS, na ocasião, foi também a Portugal, nós fomos pela Sobom, outras pessoas interessadas foram também acompanhando, eu paguei todas as minhas despesas, ninguém pagou nenhuma conta minha, não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, é bom que fique claro, né? E aí nós vimos lá, fizemos a visita a 2 hospitais da rede pública do sistema português. Um deles é o Hospital Fernandes Fonseca, que é considerado o hospital, pelo King's College, o hospital sem dor da Europa, exatamente pelo serviço de ozonioterapia. E isso, os deputados todos viram isso, né? Tiveram acesso aos relatórios de atendimento de pacientes, viram a economia que isso representou para Portugal, para o Estado português, e visitamos a Ordem dos Médicos de Portugal, que é o equivalente ao CFM, e o médico português, ele achou tão interessante, o presidente, que ele disse, mas que interessante, achou interessantíssima a nossa visita, porque ele falou, mas ozônio tão normal, né? E o que a gente estava fazendo ali? Eu falei, abafa o caso, né? Abafa o caso. Um português falando isso, ora pois. Ora pois. Eu sou portuguesa também, tenho cidadania portuguesa, eu falei, abafa o caso, né? Que agora eu virei portuguesa. E aí, o que aconteceu? Nós fomos lá, nós visitamos a Câmara dos Deputados de lá, e olha o interessante, Betete, em Portugal, os portugueses extinguiram o Senado, porque não precisava de Senado, gastava muito. E eles... Não vou falar nada, deixa quieto. E aí, o que aconteceu? Nós voltamos para cá, né? O relatório dessa viagem demorou a sair quase 1 ano, uma coisa assim, impressionante, né? Várias outras discussões. Nesse meio tempo, houve uma campanha ferrenha, né, para juntar as especialidades médicas, e nós vimos também um assunto interessante. A Sociedade Brasileira de Reumatologia
emitiu uma nota contra a ozonioterapia. Aí eu achei estranhíssimo, porque eu falei, por que será essa animosidade tamanha? E aí eu fui estudar, por exemplo, e descobrimos, por meio de um parecer, análise econômico-financeira da ozonioterapia no SUS, que foi feito pela professora Celina Ramalho, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que a artrite reumatoide é uma doença que, naquela ocasião, acometia menos de 1 milhão de pessoas no Brasil, mas consome quase 11% do orçamento do SUS com os medicamentos imunobiológicos. E a ação principal é sobre um marcador de inflamação que se chama TNF-alfa, que é exatamente uma das ações benéficas do ozônio. Então, havia um conflito, né? Provavelmente de ordem financeira, sem observação dos benefícios potenciais em relação à qualidade de vida e economia dos recursos públicos, em detrimento, né? Essa situação é absurda, mas nós vimos isso. E depois de toda essa aprovação na Câmara dos Deputados, retorna para o Senado. E aí nós tivemos agora, no dia 17, exatamente a aprovação no Senado, também por unanimidade, né? Obviamente, quando encerra esse ciclo de avaliação do projeto de lei, ele vai para a sanção presidencial. E nós estamos vendo que desde o dia 17 de julho, quando saiu do Senado e foi encaminhado ao gabinete da presidência da República, nós começamos a ver essas manifestações, né, de entidades e pessoas, os pseudocientistas, né, que dizem que são cientistas, eles dizendo que ozônio é perigoso, que ozônio pode matar, que estão usando equipamentos inadequados. Então, nós encaminhamos hoje, né, essa mesma carta que foi carta aberta ao presidente Lula, com cópia para a ministra da Saúde, para cópia para o presidente da Anvisa e para o presidente do Conselho Federal de Medicina e o presidente da Academia Nacional de Medicina, que também disse que ozônio é perigoso. Então, agora ele está ciente, ele recebeu os materiais, então ele está ciente. Hoje também vimos uma outra matéria que a FENAM, Federação Nacional dos Médicos, e a AMB, a Associação Médica Brasileira, teria dito que a ozonioterapia é um absurdo, que é perigosa, e etc., também receberam a documentação. Então, agora não vão poder mais dizer que desconhecem, né? Então, nós estamos fazendo. E hoje eu encaminhei pela Sobom para a Anvisa, pedindo a revisão da nota técnica que diz que a ozonioterapia só serve para tratamento de odontologia e estética. Isso aí já ficou no passado, essa nota da Anvisa está obsoleta e nós precisamos de revisão para atualizar, porque os estudos, Betete, basicamente mostram que você tem ação do ozônio na redução de dores, no tratamento de infecções e na cicatrização de feridas, especialmente pé diabético. Então, você imagina, há uma expectativa que até 2030 a população de diabéticos no Brasil possa aumentar até 60%. Então, olha o desperdício do uso de uma tecnologia benéfica que pode evitar amputações, por exemplo, que você possa cicatrizar feridas, que você possa usar para tratamento de dores articulares, dor lombar, né? Dor pós-cirurgia de coluna, que as pessoas às vezes dão um azar de ficarem com sequela da cirurgia. Então, o ozônio é uma técnica extremamente benéfica, de baixo custo, acessível, segura, né? Você sabe quantos casos de óbito tem na literatura médica até hoje de ozônio? Não sei. Qual número? Qual número? Não sei. Qual? 100, 200, 500? Você quer que eu... em 100 anos, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas morreram de ozônio? Com a técnica de ozônio? Tá frio. Pode ser frio? a segunda vez. Não sei, fala aí. 7. 7? 7. Em 120 anos de uso. Então, assim... Até um raciocínio aqui, vamos lá. Odontologia,
autorizado o uso de ozonioterapia. Então, o cirurgião dentista, ele trabalha todo aqui, inclusive aquele, né, que faz bucomaxilofacial, cirurgião dentista, ele está usando. Então, isso aqui faz parte do corpo humano. Fisioterapia, trabalha toda a parte aí muscular, está aprovado. Enfermagem, está aprovado. Biomedicina, está aprovado. Vou ficar só aqui no corpo humano, né? Mas, espera aí, juntando todos esses pedaços, dá o corpo humano. E a medicina que cuida do corpo humano não é aprovado? Não tem lógica esse raciocínio, doutora Maria Emília. A única coisa que acontece, ó, é isso aqui, ó. O problema do ozônio na medicina chama-se caneta. Sabe por quê? Por quê? Porque é o médico que tem o poder da caneta. Você entende? Então, enquanto conseguirem bloquear os médicos, outros interesses vão prevalecer. Então, a população brasileira ela precisa saber valorizar os médicos e valorizar o poder da caneta dos médicos, né? Esse é o ponto, porque realmente é impressionante como eles se renovam na narrativa, sabe? É algo inacreditável. Você deve estar cansada, né, doutora Maria Emília? Deve estar estressada, né? Porque é uma luta de quase 2 décadas, né? Não, 18 anos não é para qualquer um, né? Mas eu vejo assim, olha, eu penso que na comunidade das pessoas, tanto dos profissionais que estão regulamentados, quanto dos pacientes que já se beneficiaram com a ozonioterapia, deve causar uma indignação profunda ver o que estão escrevendo e difundindo. Então, por exemplo, esses veículos de mídia que são patrocinados ou que recebem valores vultuosos para publicarem inverdades, eles precisam ter um mínimo de decência, digamos assim, e receber o contraponto da história, né? Então, assim, falaram mal do ozônio, agora vamos fazer um contraponto dessa história e publicar a verdade. Então, essa carta aberta, a gente está ajustando o site, Betete, para publicar a carta ao presidente Lula, em que toda essa história é contada. Por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar, eu conheço a China, né, que usa ozonioterapia desde 2000. Em Guangzhou, na China, um dos principais hospitais chineses, que é o Hospital Nanfang, em Guangzhou, que é a terceira maior cidade da China, eles têm um departamento inteiro de ozonioterapia, com tudo que você imagina de todas as técnicas, equipamentos e afins. E as pesquisas de ozonioterapia são suportadas, patrocinadas pelo próprio governo chinês, como é natural lá, né? Aí você vê Portugal, que tem resolução ministerial, Cuba, que tem 2 pareceres e 2 resoluções ministeriais. Cuba, ozonioterapia, praticamente o primeiro curso que eu fiz na vida de ozônio, mais estruturado, numa época que quase não tinha cursos, foi em Cuba, durante uma semana. E você via os cubanos, você pegava táxi, andava na rua, e eu perguntava, você conhece ozônio? Já se tratou com ozônio? A população inteira conhece. Então, assim, se o nosso governo ele quer adotar um modelo mais socialista ou algo do gênero, por que ele não usa os bons exemplos na área da saúde? Não é? Cuba usa, Rússia, todos os hospitais governamentais na Rússia têm manual do governo russo, da Federação Russa de 2008. E é baixo custo, né? Não, o Dubai, eu estive em Dubai agora recentemente, fui dar uma palestra na Índia, e parei em Dubai. Dubai tem um centro, uma clínica de ozônio, um centro de medicina complementar, todo equipado, que faz todos os procedimentos de ozônio como iniciativa do governo dos Emirados Árabes, Dubai, né? Então, quer dizer, esses países, nós não estamos falando de algo que seja novo, esses países não são irresponsáveis com seus cidadãos, concorda? Porque imagina o governo fazer um centro oficial em que as pessoas vão lá se tratar. Quer dizer, ele está tentando matar as pessoas, já que é tão tóxico assim? Você entende? E a ideia da ozonioterapia é você ter o tratamento como uma ferramenta auxiliar, complementar. Outro argumento que os pseudocientistas usam
é o seguinte, eles dizem assim, mas a pessoa vai se tratar com ozônio, ela vai retardar o início do tratamento, por exemplo, um paciente oncológico, né? É claro que não. Os artigos de ozônio na área de oncologia, eles mostram exatamente que melhora a qualidade de vida do paciente oncológico, que diminui os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, que ele potencializa o efeito benéfico da radioterapia. Então, não tem briga, você entende? Não tem malefício, só tem benefício, né? Os efeitos colaterais são mínimos, a única contraindicação formal de ozonioterapia é uma deficiência de uma enzima genética chamada G6PD, glicose 6-fosfato desidrogenase, que isso tem que ser dosado antes da pessoa iniciar qualquer tratamento com ozônio, principalmente se usar a via endovenosa. Ou seja, é um absurdo completo, entende? A doutora esperava essa reação de parte aí do governo, de algumas pessoas aí criticando e pedindo para a presidência não sancionar essa lei? Você já previa isso? Já, com certeza. Absolutamente. Eu tinha certeza absoluta que ia acontecer. Tanto que até demorou uma semana, eles estavam atrasados. Eu acho que eles estavam contando que o projeto não ia passar no Senado, mas passou, né? E passou com muita responsabilidade. Você veja que a bancada de senadores que aprovou o projeto no Senado tinha o senador Otto Alencar, né? Os senadores do PT, todos aprovaram. Foi por unanimidade, porque se o senador, né? E a gente sabe como é o processo de análise desses projetos de lei. O chefe de gabinete lê, a equipe interna do senador lê, o senador é informado sobre o projeto, e assim, ali nós tivemos uma situação que grande participação do doutor Antônio Teixeira, que é o presidente da ABOS, que tem consultório em Brasília e tem muito contato com os senadores e deputados por conta do tempo em que ele trabalha em Brasília, e ele fez um trabalho muito importante de esclarecimento da importância da ozonioterapia, tanto do ponto de vista da questão médica, né, saúde no geral, quanto do ponto de vista econômico, da economia que isso vai representar. O estudo da professora Celina Ramalho, por exemplo, ele apontou que você pode gerar economia entre 20% a 80% nos recursos do SUS, Betete. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É muito... E agora, doutora, o que você acredita, já que foi aprovado por unanimidade no Senado, né, no Congresso, tem essa força política dos senadores, representam votos, né, ou seja, a população indiretamente ali está sendo representada, e tem alguns grupos aí que não querem. Para que lado que você acredita que o presidente Lula vai pender aí nessa situação? Olha, eu espero, sinceramente, que a equipe de assessoramento do presidente Lula tenha bom senso, né, e que olhe para o benefício que isso vai representar para a saúde pública brasileira e para a população brasileira em geral. Eu espero, sinceramente. Agora, eu acho lamentável que pessoas, né, por exemplo, como a nossa atual ministra da Saúde, que ela é socióloga de formação, ela queira interferir negativamente, recomendando veto, porque isso é algo como assim, né? Quer dizer, existe uma equipe técnica no Ministério da Saúde, e eu gostaria de ver, diante do material que ela recebeu da nossa carta ao presidente Lula, que nós copiamos a ministra Nízia, eu gostaria que ela se posicionasse dizendo, diante do material que vocês enviaram, realmente tem evidência, porque vamos falar a verdade, não é? Existe uma equipe técnica no Ministério da Saúde que é formada de médicos e profissionais de saúde. Então, essas pessoas devem ter possibilidade de fazer análise imparcial. E aí, isso é um trabalho sério. Nós estamos falando de vidas aqui, não é, Betete? Não estamos falando de brincadeira, ninguém... e eles dizem, eles chegam ao ponto... Eu assisti um vídeo muito interessante de um médico entrevistando a bióloga sem registro, né? Sim. E o interessante é ele falando, né?
e você vê assim, eu falo, meu Deus do céu, em que planeta que a gente está nesse momento? Porque realmente parece que o que você aprendeu nos livros de imunologia e nos livros de medicina em geral ficou tudo no passado. Assim, faz uns 20 anos que a coisa começou a degringolar do ponto de vista da saúde, né? Então, não é possível aceitar que uma equipe técnica que tenha capacidade de análise de artigo científico, que vai discutir a metodologia que é a BIREM, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, ligada à Organização Pan-Americana da Saúde, a OMS, já que se adota a OMS para alguma coisa, tem que se adotar a metodologia, né? Então, eu espero que a ministra da Saúde revise seu posicionamento, eu espero que a Academia Nacional de Medicina revise o seu posicionamento, eu espero que a Anvisa revise o seu posicionamento, eu espero que o presidente Lula leia o que nós escrevemos, porque realmente está tudo ali desenhado, especificado, com todas as referências científicas, tudo documentado, né? As experiências dos outros países, dos países, das experiências em saúde pública, então não falta nada. Eu espero que... E agora vocês vão simplesmente aguardar? A doutora pretende voltar para Brasília, fazer algum tipo de manifestação? Qual que é a estratégia até o dia? Eu fico super tranquila, assim. Eu acho que a nossa parte, né, todo esse trabalho que deveria ter sido feito por própria iniciativa do governo nesses anos todos, e isso é algo que eu sempre me pergunto, por que nós, que somos a sociedade civil, nós é que temos que tomar iniciativa para fazer tudo, né? Já que nós pagamos tantos impostos, geramos emprego, fazemos tudo, somos cidadãos decentes, né? Pagadores de impostos, então deveria haver uma iniciativa. Agora, eu aprendi, Betete, nesse processo todo de 18 anos, que, na verdade, você não pode esperar do poder público para ele fazer algo que seja benéfico, você entende? Porque nós tivemos que ter uma associação sem fins lucrativos, que inicialmente era só a ABOS, agora existe a SOBOM, que é a Sociedade Médica, né? Mas nós trilhamos tudo isso, começamos a descobrir como é que se fazia a regulamentação do novo procedimento, entende? Então, essa solução, digamos assim, a via legislativa, ela é legítima, porque a via legislativa, quem legisla sobre saúde são todos os níveis, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, nós fizemos, na época da BOS, quando eu era presidente da BOS, nós fizemos os projetos de lei municipais, estaduais e federais. E o federal, nesse caso esse que evoluiu, que foi o que melhor evoluiu. Então, é legítimo. Assim como, por exemplo, nós estamos falando de um procedimento que ele interessa do ponto de vista da saúde pública. Então, é totalmente legítimo que o Congresso Nacional esteja legislando sobre isso, né? Agora, discutir, o procedimento deve ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, acho também, mas isso não impede que haja uma legislação dizendo que os médicos estão capacitados também, assim como todos os outros profissionais, porque é uma excrescência intelectual a gente pensar, como você disse, o dentista aplica um gás aqui, o gás não fica só em torno do dente, ele difunde. O paciente, quando faz tratamento odontológico com ozônio, se ele tem, por exemplo, uma dor no joelho, ele está tratando aqui a boca, ele melhora da dor do joelho, porque o gás ele difunde pela matriz extracelular, você entende? Ou se um fisioterapeuta vai aplicar ozônio numa articulação, no músculo, numa contusão, numa tendinite, o paciente vai melhorar, ele começa a dizer, olha, o meu cabelo está com uma qualidade melhor, o meu sono melhorou. É sistêmico, né? Lógico. Não tem como dizer. Aí você vê, a nota da Anvisa, até o momento, diz que o ozônio, os equipamentos geradores estão só regulamentados para odontologia e para estética. Então, eu pergunto, como é que pode, se aceita aplicar ozônio na odontologia, numa gengiva, para fazer tratamento de canal, aplicou no corpo. Então, alguma coisa estranha. Por isso que eu fiz aquele paralelo, né?
aqui a parte da cabeça, o fisioterapeuta, a enfermagem, o biomédico, o que faz Sim. estética, né, que também aplica lá na pele, ou seja, não tem lógica isso daí. Eu vou compartilhar aqui o Instagram da doutora Maria Emília Gadelha Serra, olha, tá aqui, tá? Doutora Emília Serra, tá? Para você seguir ali, conhecer... Eu tenho outro também, porque esse meu aí estava altamente bloqueado. É a doutora Maria Emília Gadelha. Se você entrar aí, vai aparecer. Tá, então, mas aqui tá, colocou aqui a live de hoje, mas tudo bem. Doutora Maria Emília Gadelha, você também tem outro Instagram. Se você colocar aí no Google, você vai descobrir. Tem algum site, doutora Maria Emília, sobre o projeto do ozônio, como que as pessoas podem participar, mandar e-mail, ter mais informações? Qual seria? Nós temos o nosso site da Sobom, o site oficial que é www.sobom.com.br, S-O-B, B de bola, O-M de Maria.com.br, e agora nós estamos ativando o sobom.org para postar a carta que foi endereçada ao presidente Lula e outras autoridades sobre os esclarecimentos necessários sobre a ciência e a parte da segurança do procedimento também. É esse daqui, então? Isso, esse é o nosso site. Tá bom. Bom, então, se você quiser saber mais informações aí sobre ozônio, ozonoterapia, as informações, você pode acessar aqui Sobom, S-O-B-O-M, Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Medicinal, de Ozônio Medicinal, e também Maria Emília Gadelha no Instagram, e aqui doutora Emília Serra. É isso aí. Pode fazer a sua conclusão aí, vamos torcer. Não tem dia 4 de agosto a data final? Eu li alguma coisa que dia 4 ele tem que tomar a decisão? É data limite, né? Pode ser a qualquer momento. Eu espero, sinceramente, que seja positiva, porque isso reflete muito tempo, são 6 anos de reuniões, audiências públicas, produção de documentos, participação não só de médicos, mas de farmacêuticos, de advogados, de pacientes que deram seus depoimentos, inclusive no dia em que o ozônio passou pela primeira vez no Senado, o ex-senador Edson Lobão, que foi paciente de ozônio, ele se tratou de um problema no ombro e ele estava 2 anos, ele contou isso na audiência pública, né? E ele estava 2 anos usando tipóia, fazendo fisioterapia no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E ele fez uma aplicação de ozônio naquele dia anterior à da audiência e ele imediatamente levantou o braço e nunca mais usou tipóia. Uma sessão. Então, você imagina, eu vou deixar até um convite, se essa live eventualmente chegar ao presidente Lula, eu vi hoje que ele vai para o 3º procedimento numa cirurgia de quadril. A ozonoterapia, presidente Lula, é extremamente benéfica no controle de dores agudas e crônicas e tem aplicabilidade em patologia do quadril. Então, se o senhor quiser experimentar a ozonoterapia, pode entrar em contato com o nosso jornalista querido aqui, Fernando Betete, ou pelos canais da Sobom. Posso deixar meu celular também, providencio um profissional adequado para fazer a aplicação, já que os médicos não podem, né? Então, nós vamos lhe receber com todo amor e carinho para tratar a sua dor e vamos ver se, quem sabe, a experiência de ser um paciente de ozonoterapia lhe dê o convencimento necessário para aprovar e sancionar a lei 14.038 de 2002 sobre a ozonoterapia no Brasil. Mudaria completamente, né? A pessoa, quando sente na pele, né? A gente fala assim, que não é sentir na pele, né? Sentir a dor na pele e passa por um procedimento, testa o procedimento, muda completamente, né? Eu até imagino essas viagens que o presidente Lula tem feito. Vamos supor que ele tivesse essa crise lá em Portugal, né? Que ele é muito amigo lá do presidente. Tivesse uma crise dessa, eu tenho certeza que o presidente português iria ali chamar algum médico da presidência portuguesa, olha, vamos fazer aqui uma ozonioterapia, né? E aí já melhoraria a dor
e ele sentiria isso, né, os benefícios na hora. Mas eu estou junto contigo aí, doutora Maria Emília, eu sou, né, testemunha viva dos tratamentos complementares, né, que a medicina necessita, né, e toda essa ciência da saúde, ela é muito ampla, ela é vastíssima, né, e a gente sabe da importância do tratamento alopático, do tratamento cirúrgico, né, mas também temos uma infinidade de outras ações, de outras tecnologias, de outras ferramentas, de outros produtos que também levam a pessoa a ter mais vida, no sentido de qualidade de vida, mais saúde, porque o universo é infinito, né, doutora Maria Emília? A senhora que viaja o mundo inteiro aí, teve lá na Índia, e na Índia é o que é outro tipo de medicina, medicina ayurvédica, né? Então, a gente não pode pensar pequeno, né, doutora Maria Emília? São Ozônio, eu fui para um congresso, eu fui como palestrante num congresso nacional da Sociedade Indiana de Ozonioterapia. Visitei o centro oficial do governo. Então, estamos a um detalhe sobre a Índia, eles introduziram a ozonioterapia como tratamento complementar de tratamento de tuberculose, porque cada vez mais tem pessoas com resistência ao esquema habitual da tuberculose. E o ozônio, desde o ano de 2000, na Rússia, já se descrevia esse efeito benéfico da ozonioterapia. E para terminar, Betete, só uma coisinha que eu acho que faltou dizer. Fica à vontade. Muita gente diz assim, mas olha, esse tratamento é uma panaceia, isso não existe, não tem nenhum tratamento que faça tudo isso, que trate desde micose até dor na coluna e XYZ, né? Isso é um pensamento assim limitado, infelizmente, por profissionais que não evoluíram no conhecimento, né? Porque hoje em dia se fala na medicina 4P, na medicina de biorregulação, na medicina que olha a matriz extracelular e o terreno biológico como quase que uma espécie de órgão que regula o funcionamento. Então, você tem que ter ferramentas para promover essa capacidade de recuperação do organismo. E o ozônio, ele age num sistema chamado NRF2, e ele induz a síntese das 3 principais enzimas antioxidantes do nosso organismo. Então, quando você respira oxigênio, 3 a 5% do oxigênio que você respira vira radical livre de oxigênio, espécies reativas de oxigênio que são tóxicas. O ozônio ele surge no próprio mecanismo de produção celular e por via externa, né, por administração exógena, pelos procedimentos de ozonioterapia, dentro da janela de segurança terapêutica, já altamente conhecida e testada, você consegue modular esse sistema chamado NRF2, que é exatamente o sistema que regula a anti-inflamação e regula o excesso do estresse oxidativo produzido por esses radicais livres de oxigênio. Portanto, e aí não existe esse clássico modelo chave-fechadura que a gente pensa, toma um medicamento que vai agir no receptor tal lá e vai bloquear o tal do sintoma. Isso é o modelo da alopatia. No ozônio, como ele é um gás, ele vai agir a nível do núcleo das células, do citoplasma, ele ativa o funcionamento das mitocôndrias, ele tem múltiplas ações. Então, assim, e o sistema NRF2, ele, no mínimo, ele age em 220 genes diferentes, modulando a ação desses genes, protegendo as células, entende? Então, quando a pessoa fala, não pode agir em tal, claro que pode. Se o mecanismo for inflamação, ele está modulando o sistema de excesso de inflamação, ele vai agir. Se a inflamação está se manifestando como uma dor no joelho, a dor no ombro, a dor na coluna, uma diverticulite, uma sinusite, não tem o menor problema. O mecanismo é a inflamação. Se o processo é um processo infeccioso, o ozônio tem as suas características germicidas amplas. Ele atua contra bactérias, fungos e vírus. Ele é virucida ou virustático, dependendo da via, né? Ele vai corrigir hipóxia, porque ele aumenta a liberação de oxigênio nos tecidos, porque ele aumenta a produção de uma substância que diminui a afinidade da hemácia pelo oxigênio.
Então, esses mecanismos bioquímicos, que isso é bioquímica pura, não é invenção. Então, essas pessoas que desconhecem, começam a falar que é panaceia, beira o ridículo, né? Porque está falando coisa que desconhece, quer dizer, não foi lá no básico, fazer o dever de casa básico, entra no PubMed, que é a biblioteca do governo americano, e olha os artigos, leia. Então, é muito simples tentar denegrir, descredibilizar um procedimento mais do que secular, que a gente vê o benefício, que tem mapa de evidências feito na metodologia da Bireme, foi o primeiro mapa que nós conseguimos fazer no Brasil. O Brasil foi pioneiro nessa metodologia revolucionária da ciência. Tem 26 revisões sistemáticas de ozonioterapia, é o nosso trabalho. Então, assim... E para concluir, uma coisa que eu me lembrei agora, o doutor Adib Jatene, que todos nós conhecemos de nome, pelo menos, ele era um médico, né, que desenvolveu os equipamentos de circulação extracorpórea na década de 50, final de 50. O doutor Adib Jatene tinha um equipamento de ozônio no hospital onde ele trabalhava aqui em São Paulo. E eu cansei de acompanhar casos em que ele, a equipe... estavam ali indicando ozonioterapia. Quer dizer, o doutor Adib, que foi um pioneiro da cirurgia cardiovascular, que ele inventou equipamentos de circulação extracorpórea. Eu não sei se você sabe, Betete, ele ia na rua Santa Efigênia, aqui em São Paulo, e ele desmontava motor de Fusca e remontava nos equipamentos. Então, você imagina. Então, esse homem, que foi genial, ele tinha abertura para ver. E eu tive a oportunidade de acompanhar um paciente da equipe dele que estava com iminência de amputação do braço esquerdo e que só amputou a falange distal do primeiro dedo, do dedão, porque combinou ozonioterapia com hiperbárica, entende? Então, você pode ajudar uma pessoa a reduzir a chance de amputação. Você imagina o que isso representa em qualidade de vida, não é? Então, é muito importante que a gente tenha esses exemplos e saiba dos benefícios da aplicabilidade do ozônio nos outros países, porque ninguém está inventando moda aqui, ninguém inventou um equipamento de fundo de quintal e está querendo vender, ninguém tem conflito de interesse aqui representando nenhuma indústria farmacêutica, né? O que nós estamos vendo é que essas pessoas que estão se manifestando contra a ozonioterapia fazem parte de conselho consultivo de indústrias farmacêuticas, na venda de vacinas, por exemplo, né? Então, isso é triste de ver, e eu acho que a população brasileira tem que saber disso e tem que cobrar um posicionamento dos seus representantes, e nós esperamos que o presidente Lula seja sensível e acate e simplesmente sancione um trabalho longo, árduo, custoso, né? Gastaram muito dinheiro em viagens, em audiências, em organização, em muita... 18 anos de espera. 18 anos de espera. Então, vamos torcer, né? Meus amigos, vocês que me acompanham, quase 30 anos fazendo matérias de jornalismo, né, em saúde. Nos últimos 12 meses, eu produzi cerca de 20 entrevistas sobre ozonioterapia. Entrevistei dentistas, entrevistei fisioterapeutas, todos esses profissionais que, através dos seus conselhos, permitem o uso do ozônio, da ozonioterapia. Então, eu entrevistei enfermeiro, entrevistei médico veterinário, com vários exemplos, né, de tratamento nos animais, fisioterapeutas, então, inúmeros, né, dentista também. Então, se você procurar aqui Fernando Betete Ozônio, você vai ver uma série de entrevistas que eu fiz com esses profissionais. E todas as entrevistas eu perguntava sobre efeitos colaterais, há quanto tempo já usa, e todos os profissionais altamente capacitados, professores de universidades, né? Falavam, Fernando, a minha vida mudou, né? A vida do meu paciente mudou, a minha vida enquanto docente, enquanto profissional também mudou, depois que eu comecei a utilizar o ozônio, a ozonioterapia em determinados procedimentos cirúrgicos, em determinadas doenças, patologias, eu tive sucesso com a ajuda do ozônio. Então, esse é o relato desse jornalista especializado em saúde que entrevistei nesses 12 meses 20 profissionais abordando o uso diário
nos seus pacientes do ozônio. E eu gostaria de dar um depoimento pessoal meu, porque todo mundo tem família. E quando você tem um familiar que está doente, que está muito doente, que está à beira da morte, e que a medicina chega no limite e fala, não tem mais nada o que fazer, provavelmente, se você tiver dinheiro, você vai pegar esse familiar, você vai até para Cuba, porque a gente sabe, né, a gente fala de Cuba e ozônio e Cuba, Cuba e ozônio, até porque a gente sabe lá da pobreza da população, o ozônio é barato, e até Chaves foi para lá, né, tudo, se tratava com o quê? Se tratavam com ozônio. Então, a doutora me disse aqui, cerca de 50 países no mundo já utilizam ozônio. Então, eu não gostaria que no momento mais difícil de qualquer ser humano, que é a perda de um ente familiar querido, que é o sofrimento ali do lado de uma UTI, e você vai, com certeza, usar tudo que tiver ao seu alcance, até mesmo o ozônio. Se você tiver a oportunidade de cair aqui no canal do Fernando Betete, assistir as entrevistas, você vai ver, olha, minha mãe está precisando disso daqui, meu pai está precisando disso daqui, o meu irmão está precisando disso daqui, alguém da minha família pode ser beneficiado com esse ozônio aqui, porque eu já passei por isso. A minha mãe tem cerca de 77 anos, aquela dor padrão nas costas, né? A única coisa que resolveu foi procurar um fisioterapeuta que aplicava o ozônio e era um alívio. Falou, Fernando, me leva lá, que lá resolve em 1 minuto a coisa. Estou dando um exemplo bem simples aqui, mas aqui eu gostaria de fazer esse meu testemunho pela minha experiência profissional, pela experiência de já ter ficado na UTI com entes familiares queridos, e que naquele momento, doutor, tem alguma coisa além da medicina? É só além da medicina, porque até aqui a medicina trata, daqui para frente a gente não trata. Então, eu não quero que ninguém que esteja assistindo aqui essa live passe por esses momentos de extrema dificuldade que todo familiar às vezes tem que passar. E às vezes você vai ter que ouvir isso, olha, aplica ozônio que resolve. Muito obrigado, doutora Maria Miriam. É isso aí. E, olha, isso me lembrou a situação da Covid. Né? Na Covid, no nosso trabalho feito lá no Hospital Vila Nova, em Porto Alegre, nós vimos isso acontecer. Então, a ozonioterapia, o lugar dela é desde o início do tratamento como tratamento complementar, porque você diminui o número de dias de internação, você diminui o consumo de medicamentos, você diminui a dor, né? Você diminui marcadores inflamatórios, são tantos benefícios, Betete, que parece mágica, mas não é. É mecanismo bioquímico básico, você entende? Então, esse conhecimento ele tem que chegar à população brasileira para não ter essa ideia de que o ozônio é um resgate que vai ser usado só quando não tem mais jeito. Porque, na verdade, muitas vezes, se você acrescentar ozônio como tratamento complementar, coadjuvante, em praticamente todos os tratamentos com indicação, né, ou tem inflamação, ou tem infecção, ou tem hipóxia, baixa de oxigenação nos tecidos. Nessas 3 condições, que quase todas as doenças têm, você pode melhorar a evolução daquele indivíduo, entende? Então, não é algo que a gente tenha que dizer que a pessoa vai usar no final, quando não tem mais opção. Na verdade, ela tinha que usar desde o início, em combinação com os tratamentos habituais, para otimizar o resultado dos tratamentos. Nos pacientes oncológicos, isso é visível, está descrito na literatura médica. Você reduzir efeito colateral, reduzir fadiga do paciente oncológico. Tem um estudo no Egito, feito no Egito, com a famosa insuflação retal, que acham que é aquela coisa, né, diante do preconceito. De piada, né? É ridículo. O intestino, você tem lá, pelo menos 60% dos seus linfócitos estão na parede intestinal. Então, é o lugar ideal para você fazer modulação do seu sistema imunológico. E esse médico, esse grupo da Universidade do Cairo, no Egito, é um hospital universitário, eles fizeram um estudo mostrando que a insuflação retal diminuía o linfedema do braço das mulheres que tinham sofrido mastectomia e esvaziamento axilar. Né? Então, você vê,
é um problema do dia a dia das mulheres que sofreram uma cirurgia oncológica e que vão ficar com essa sequela do sistema linfático. Você tem um tratamento que vai melhorar a qualidade de vida, que vai diminuir a chance daquele sistema linfático congestionado do braço afetado pelo esvaziamento, de apresentar uma linfangite, um problema, uma infecção mais grave. É sempre mais difícil tratar um braço com linfedema. Então, você ter um tratamento simples, né, porque não dói, não é invasivo, vai fazer essa modulação do sistema imunológico, otimizar o sistema imunológico, e você desprezar isso por conta de preconceito, desconhecimento, desinformação, má fé, kit completo que seja, é lamentável, né? Mas eu acredito que nem aquelas 3 fases do Schopenhauer, né? A gente está na última, mas seremos aceitos. É super importante. Já passamos por toda a oposição, porque primeiro ridiculariza, depois ataca frontalmente, depois aceita como natural, como se fosse sempre assim. Então, nós vamos ver isso. O tempo é o senhor da razão. Exatamente, né? Tem uma pergunta aqui, a Sônia ela fez 50 perguntas aqui, ela está desesperada para poder ter a resposta. Vamos responder a Sônia Santos. E Sônia, vamos lá. Marevan é anticoagulante e, nesse caso, não pode usar ozonioterapia? A pergunta é, quem usa anticoagulante pode fazer ozonioterapia? Pode fazer ozonioterapia, sim. O que pode acontecer é que você vai, na medida que usa, você vai reduzir a quantidade de anticoagulante e acertar a dose, né? Mas é natural, porque o ozônio ele tem uma propriedade de melhorar a fluidez do sangue. Então, ele faz isso naturalmente, né? Ele solta, ele é carregado de carga elétrica negativa, e quando a pessoa tem tendência à agregação de hemácias, de plaquetas, ela tem uma inversão de carga. Essas células apresentam carga positiva, e o ozônio vem com a sua carga negativa e dissocia e restaura a carga elétrica das hemácias e das plaquetas e faz com que o sangue fique mais fluido. Então, naturalmente, a tendência é reduzir a quantidade de dose de anticoagulante que a pessoa usa, mas não tem contraindicação. Olha, está aqui, sobom, sobom.com.br, você pode acessar lá para ter mais informações, tá? E aqui você também tem doutora Maria Emília Gadelha, o outro Instagram dela, doutora Maria Emília Gadelha, você pode acessar lá, você tem muitas informações. E também tem um outro Instagram, doutora Emília Serra, tá? Isso ela tem 2 Instagrams aí, a gente sabe por quê, mas não vamos falar nada, não. Deixa quieto. Doutora Maria Emília, em breve eu convido a doutora para a gente falar aí sobre ozonioterapia totalmente liberada e aí sim responder as perguntas dos nossos seguidores, do nosso público aqui, que, olha, tem centenas de perguntas, todo mundo querendo ser tratado com ozonioterapia. Se Deus quiser, em breve a gente faz aí uma live sobre tratamentos aí. Isso aí, vamos em frente. Agora é reforçar as orações para ver se elas chegam até o Palácio do Planalto, né? E vencem o desconhecimento e a campanha negativa que estão fazendo. Mas eu acho que é difícil de conseguir esconder, até porque agora estão todos cientes e receberam material disso, né? Então é muito, sabe, agora estão cientes. Estou vendo a Paulinha Ana Paula aqui, olha só a minha médica. Mas tá bom, tem muita gente aqui. Meus amigos, muito obrigado, doutora Maria Emília. Eu sei que o telefone seu aí não para, tá vibrando toda hora. Muito obrigado pela participação aí, pela honra de tê-la aqui no canal do Fernando Betete, que eu puder ajudar, logicamente, já estamos aqui fazendo a nossa parte. Gostou? Deixe seu sinal de positivo e compartilhe essa live aí nos grupos para que, quem sabe, essa live chega lá onde tem que chegar. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais, doutora Maria Emília. Tchau. Tudo de bom, obrigada.